Bom, domingo aqui em Lisboa, Portugal, e geralmente no domingo a gente fica em casa, no quarto, né, lendo um livro, assistindo alguma série ou algum filme, esperando a segunda-feira para trabalharmos, né, porque o que nos distrai aqui é o trabalho. E eu pensando aqui sobre algumas coisas, eu me lembrei de algo que foi dito hoje na igreja, né, sobre a questão das 5 solas, né, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras. Então eu queria trazer uma palavra falando sobre a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus falada pela Bíblia. E eu queria, em nome de Jesus, abençoar a tua vida. O texto é Tito, capítulo 2, verso 11, um versículo que diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Bom, vamos ver. No texto em apreço, o apóstolo Paulo nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, sem exceção de nenhum. Um dos principais pontos da grande reforma protestante era o que eles chamavam de sola gratia, ou somente a graça, que dizia que, além de apontar a fé como acesso à graça de Deus, os reformadores destacavam que a manifestação da graça divina era essencial para a salvação dos homens. Se não fosse pela graça divina, não seria possível a nenhum homem se salvar ou ser salvo. E podemos ver isso por toda a Escritura e principalmente no Novo Testamento vemos as manifestações dessa bendita graça de Deus. Mas o que é realmente a graça de Deus? Como ela se manifesta e quais são seus efeitos na vida do homem? Bom, segundo a teologia, graça é um dom que Deus concede aos homens sem que eles o mereçam e que os torna capazes de alcançar a salvação. Graça é um favor, uma benevolência que não merecemos, por isso a teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele, de Deus, sem que tivéssemos o direito de receber. Isto é graça. Como já frisamos, por toda a Escritura podemos ver as muitas manifestações da maravilhosa graça de Deus. Quando frequentemente vemos Deus abençoando, livrando, libertando e derramando bênçãos sobre o seu povo que quase sempre não mereciam por causa dos seus pecados. Ou nunca mereciam, né? Acredito que essas atitudes em favor de Deus é chamado pelos teólogos de graça comum. Mas eu queria me deter e falar aqui de um tipo de graça que Paulo escreve a Tito, uma graça capaz de trazer salvação, de conceder salvação aos homens. A graça salvadora de Deus. Após fazermos uma pesquisa em alguns livros, nós poderemos ver na Bíblia, né, que a palavra original no hebraico de graça, que pode nos esclarecer, que nos pode dar uma riqueza de detalhes maior. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra em hebraico é en, que indica um favor não merecido, recebido de alguém que está em uma posição superior. E temos também a outra palavra, hesed, que é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão no relacionamento. Você pode ver isso em livros de teologia, né? Em alguns livros cristãos. Existem muitas outras palavras e com certeza podemos nos levar a uma compreensão maior da graça de Deus. Mas cá para nós, assim como João ao escrever o seu evangelho e no capítulo 3, ao discorrer, ao falar sobre o amor de Deus, ele não pode ou ele não consegue expressar em palavras o tamanho do amor de Deus. Assim também é a graça de Deus. Não há palavras que a descreva.
Costumamos, na época da Páscoa, vermos as grandes emissoras de televisão exibirem filmes e peças teatrais da morte de Jesus. E algumas delas, por possuírem profundos detalhes, fazem os espectadores chorarem, arrancam emoções dos espectadores, mas não conseguem e nunca conseguirão transmitir o real significado da graça de Deus. Na verdade, o único lugar capaz de nos levar a compreendermos de fato o que é a graça de Deus será a cruz, o Calvário, a obra que ali foi realizada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há lugar melhor para vermos a manifestação da graça de Deus do que a cruz de Jesus. A obra que ele realizou ali é a pura manifestação da graça de Deus. E aqui cito um episódio da crucificação que nos leva a ver na prática a manifestação da graça de Deus. Aquele momento em que dois criminosos que estavam sendo também crucificados, que clamavam e diziam a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus simplesmente olha para o homem e, apesar de saber que ele havia feito uma coisa muito grave e que ele estava ali recebendo o que a lei exigia, a morte dos criminosos, Jesus simplesmente diz: hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não deu a ele o que ele merecia, que era a morte, que era a punição pelos seus pecados, o que a lei exigia pela vida de crimes que ele teve. Cristo deu a ele o que ele não merecia, o perdão e o passaporte para a vida eterna. Agora me diga, se isso não for graça de Deus, o que será então? Assim como esse homem, havia um juízo sobre nossas vidas. Em Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, louve a Ele, igreja, pois a graça de Deus nos alcançou, te alcançou. Paulo em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz: e Ele nos vivificou quando estávamos mortos em delitos e em pecados, nos quais outrora andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o diabo, entre os quais todos nós, Paulo diz, também antes andávamos. Que éramos nós antes de a graça nos alcançar? Os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diz Paulo, filhos da ira, como também os demais. Mas olha o que Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou quando estávamos mortos. E juntamente com Cristo, pela graça, somos salvos. Efésios 2 diz que aquele escrito de dívida que havia contra nós, ele riscou, ele removeu do meio de nós, cravando na cruz. Deus agiu ao favor dos homens. O seu favor nos alcançou. Nós que merecíamos os seus juízos, ele nos declarou inocentes. Aqueles que mereciam ser condenados, na cruz, Cristo assumiu o nosso lugar. E é nela, na cruz, que vemos a maior manifestação da graça de Deus. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados foram punidos na pessoa de Cristo. A nossa enorme dívida foi paga por Ele. Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas e as suas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Foi um homem oprimido, mas Ele foi ferido por causa das minhas e das suas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Encerro dizendo: se isso não for graça, o que será? Agora eu faço um apelo a você. Há muitas pessoas precisando ouvir sobre a graça de Deus.
não seja omisso, compartilhe, elas precisam também conhecer a Cristo Jesus. Escute, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus te abençoe.